tinha esquecido de começar a gravar, agora sim estamos gravando a aula, tá? Então eu quero recomeçar, né, desse exemplo que eu tinha passado para vocês na aula passada, e eu vou explorar esse exemplo de uma maneira um pouco diferente do que a gente estava fazendo na aula passada, tá? O que eu vou fazer aqui eu vou pegar esse exemplo, eu tenho uma função de produção, né, y igual a 4 raiz quartas de x1 e x2, e eu vou derivar a função de oferta dessa empresa, tá? Por dois caminhos, né? Pelo caminho direto, ou seja, olhando aquelas condições de maximização de lucro da empresa, e pelo caminho indireto, né? Derivando primeiro a função de custo e lembrando que a oferta, né? A curva de oferta é o ramo ascendente acima, né? do ponto de custo variável médio mínimo da nossa curva de custo marginal. Então eu vou usar dois caminhos para chegar à nossa função de oferta. Se tudo correr bem, a gente tem que chegar, né, à mesma função de oferta, só para mostrar que esses caminhos são equivalentes. E eu acho que vale a pena a gente fazer esse exercício uma vez, pelo menos, né? E eu vou fazer isso, tá? Sob dois enfoques, um enfoque de curto e um enfoque de longo prazo, que é o que o exercício pede, né? Daí a gente vai fazer vai calcular, vai esboçar o gráfico da curva de oferta de curto e de longo prazo, né? Assumindo, tá, preços específicos dos insumos de produção, W1 igual a W2 igual a 1, né, tá certo? E que a quantidade do insumo 2 seria aquela quantidade que no longo prazo seria ótimo para produzir uma unidade de produto. Então é esse exercício que eu vou fazer. Mas vamos então, inicialmente, derivar de uma maneira mais geral, tá? Diferente do que eu fiz ontem, vou derivar de uma maneira mais geral, tá? A minha função de oferta, tá? Em função do preço do insumo, dos preços dos insumos e do preço do produto, tá? Pelos dois caminhos, caminho direto, caminho indireto, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui a nossa, vou aqui para o meu bloco de notas, tá? Eu acho que eu posso ocultar tudo isso por enquanto, eu vou ficar só com a tinta preta por um bom momento, tá? Então vamos pensar primeiro, tá, a nossa curva de oferta de curto prazo. Então primeiro eu vou derivar a oferta de curto prazo. Tá? Ou seja, a oferta quando o x2, que eu vou assumir como um insumo fixo, né? Ele está em uma quantidade fixa que eu vou chamar aqui de x2 barra, tá? Então, o que acontece, né? A minha empresa, vamos fazer primeiro a abordagem direta. Então, na abordagem direta, a empresa quer maximizar o lucro dela, que vai ser uma função de quanto ela vai determinar, de quanto ela vai escolher contratar do insumo variável, né, que vai ser o preço do produto, que é um dado para ela, que multiplica, não preciso colocar entre parênteses, que multiplica o nível de produção menos o preço do insumo variável vezes x1, menos o preço do insumo fixo vezes a quantidade do insumo fixo, né? De fato, isso daqui eu poderia deixar de lado, né, porque isso daqui é um custo fixo, na verdade, que eu tenho que maximizar esse primeiro termo, né? Mas enfim, vamos deixar nessa forma de maximização do lucro de uma maneira geral. Como a minha função de produção é dada por essa expressão aqui, então é igual a 4p x1 elevado a 1 quarto, x2, que é mantido fixo, elevado a 1 quarto, menos W1 x1 menos W2 x2 fixo, né? Bom, e a gente sabe aqui que a condição de primeira ordem, tá? Eu vou olhar só para a condição de primeira ordem, por quê? Porque essa função aqui é uma função Cobb-Douglas bem comportada, né? A soma dos coeficientes é menor do que 1, então eu sei que eu tenho rendimentos decrescentes de escala, a condição de segunda ordem vai ser atendida, qualquer que seja a minha solução, então só preciso olhar para a condição de lucro máximo de primeira ordem. E a condição de lucro máximo de primeira ordem, ela vai requerer, né, que o preço vezes a produtividade marginal
do meu único insumo variável, que é o insumo 1, tem que ser igual ao preço do insumo 1. Né? Então eu vou ter o preço, né? Qual que é a produtividade marginal do insumo 1? Né? Vamos colocar aqui do lado a produtividade marginal do insumo 1. É a derivada de y em relação, né? A derivada parcial de y em relação a x1, a derivada dessa função aqui em relação a x1, que vai dar, bom, cai um quarto, cancela com 4, né? Fica x1 elevado a menos 3 quartos vezes x2 elevado a 1 quarto, né? Assim como a produtividade marginal do insumo 2, a gente vai usar mais para frente, agora não, porque ele é um insumo fixo, né? Mas mais para frente, quando a gente considerar a maximização de lucro no longo prazo, a gente vai usar que a produtividade marginal do insumo 2 é a derivada, de novo, dessa expressão aqui, né? Em relação a x2, que vai ser igual a x1 elevado a 1 quarto, x2 elevado a menos 3 quartos. Aqui em cima está aparecendo um 2, é para ser um 4, né? Então, a minha condição de primeira ordem, né, de maximização de lucro de curto prazo vai ser que P, que multiplica x1 elevado a menos 3 quartos vezes x2 elevado a 1 quarto tem que ser igual a W1. E agora a gente resolve isso daqui para x1, né? Tá ok? Então eu vou ter aqui x1. Então o que que eu... Bom, vamos fazer por partes, tá? Vamos só para... eu vou ter x1 elevado a menos 3 quartos. Para eu não errar e para vocês não se perderem, é melhor a gente fazer com calma isso aqui, né? x1 elevado a menos 3 quartos igual a W1 sobre P1 vezes x2 elevado a 1 quarto. X1 vai ser igual, então, ao inverso disso aqui. P1 x2 elevado a 1 quarto. Dividido por W1. Tudo isso aqui elevado a menos 3 quartos. A menos 4 terços, perdão. A 4 terços eu já tinha invertido lá, né? Então é elevado a 4 terços. Então eu vou ter aqui P1 elevado a 4 terços. x2 elevado a 1 terço. Dividido por W1 elevado a 4 terços. Professor, Oi? P1 nesse caso é só P mesmo, né? É P, é verdade. Eu tô... Aqui, né? Aqui é só P e aqui é só P, né? É só o W que tem o índice porque eu tenho W1 e W2. Ah, tinha o P1 aqui em cima também, né? Eu tinha posto, onde eu tinha posto P1, eu tinha visto um... Aqui. Ok? Então esse daqui vai ser quanto eu devo contratar do insumo 1, né? No curto prazo. E isso indica que o meu produto... Né? Então isso aqui é a minha função de demanda do insumo 1, né? Minha função de demanda condicional de curto prazo do insumo 1. Ela depende de P,
depende de W1 e depende do X2, né, que é mantido fixo, né? Vou colocar um barrinha aqui, tá, do nosso X2 fixo. Então isso daqui vai ser igual a P elevado a 4/3 X2 barra elevado a menos 1/3 dividido por W1 elevado a 4/3. Então qual que vai ser a minha função, minha oferta? A minha oferta vai ser o valor da minha função de produção, tá? Então a minha função de oferta ela depende de P, depende de W1 e depende da quantidade fixa do insumo 2 X2 barra, né? E ela vai ser o valor da minha função de produção, tá? Calculada nesse contexto aqui, né? Então isso daqui vai ser igual a P, vai ser X1, né? O X1 de PW, vamos fazer direitinho, né? Vai ser igual a 4 X1 de PW1 X2 barra elevado a 1/4 X2 barra elevado a 1/4, né? Então vai ser igual a 4 vezes esse monstrenguinho aqui em cima, né? Esse monstrenguinho aqui elevado a 1/4, né? Quando eu elevo esse monstrenguinho a 1/4, eu vou ficar com P elevado a 1/3 X2 elevado a menos 1/3 vezes 1/4, tá? Eu vou colocar menos 1 sobre 3 vezes 4, porque a gente já vai melhorar um pouquinho aqui o nosso resultado. E aqui eu vou ter dividido por W1 elevado a 1/3, né? 4/3 elevado a 1/4. Isso aqui que vai multiplicar o X2 elevado a 1/4, né? Então vou ter aqui X2 elevado a 1/4. Bom, então a gente pode só simplificar um pouquinho, né? Unindo esses dois X2 aqui, né? Tá ok? Aqui eu tenho X2 elevado a menos 3 sobre 1/4, depois multiplicado por X2 elevado a 1/4, né? Esse X2 está com o sinal negativo mesmo, tá certo isso? A gente aqui, eu fiz uma confusão com a anotação que eu acabei usando, né? Vou pedir paciência de vocês, eu vou voltar aqui e corrigir. Deixa eu apagar desde o começo para vocês ficarem com a derivação correta, tá? Apagar tudo isso aqui. Aqui eu não precisaria ter apagado. Caramba. Aqui, só aqui. O que aconteceu, né? É o problema da escolha de notação, às vezes a gente se confunde. Essa barrinha, ela virou um sinal de menos, né? E eu interpretei como sinal de menos e não me dei conta que era uma barrinha. Então deixa eu voltar aqui para o meu lápis aqui, tá? Então se vocês olharem aqui, tá? Eu passei X2 barra elevado a 1/4 para o lado direito dividindo, né? Aqui o X2 barra, o barra ficou perto de 1/4, parece que é um negativo, né? Mas aqui é X2 barra elevado a 1/4. Então a minha notação aqui estava ficando totalmente estranha. Aqui, né? Eu vou ter X X2 barra, né, o X2 barra elevado a 1/4. Agora a gente pode calcular. Então essa daqui então agora, se eu resolver isso daqui para X1, né, eu vou ficar com X1, tá? O meu X1
deixa eu pegar só um traço um pouquinho mais grosso, x1 de como função do preço do produto, o preço do insumo 1 e da quantidade empregada do insumo 2, né? Resolvendo essa equação aqui para x1, tá certo? Vai ser, bom, eu vou inverter o lado direito da equação, né? Eu vou inverter os dois lados, né? E elevar os dois lados a 4 sobre terços. Então vai ser 4 sobre terços, exatamente. Então vai ser P elevado a 4 sobre 3 vezes x 2 barra elevado a, eu vou elevar a 4 sobre 3, então aqui vai ficar, ele está elevado a 1 quarto, e vou elevar agora a 4 sobre 3 elevado a 1 sobre 3, né? É isso, né? E aqui dividido por W1 elevado a 4 sobre 3. Agora sim, eu acho que a expressão está correta, né? Então, quanto mais eu tenho do insumo... Bom, aqui é uma decorrência da forma funcional, né? Mas o que eu tenho? Eu tenho que a demanda do insumo 1 ela é decrescente em relação ao preço do insumo, crescente em relação ao preço do produto, que faz sentido, né? E é dado por essa expressão aqui. Vamos calcular então quanto que a empresa vai produzir quando ela contrata essa quantidade do insumo 2. Qual que vai ser a função de oferta de curto prazo dessa empresa. Então eu vou ter Y de P, W1, X2 barra, vai ser igual ao que? Vai ser igual a X1, né? 4 vezes X1 de P, W1, X2 barra elevado a 1 sobre 4 vezes x2 barra elevado a 1 sobre 4. Isso daqui vai ser igual a 4 vezes, agora, essa expressão, né? Elevado a 1 sobre 4. Né? Então, quando eu elevo P elevado a 4 terços a 1 sobre 4, eu fico simplesmente P elevado a 1 terço. X2 barra elevado a 1 terço vai ficar x2 barra elevado a 1 sobre... Bom, vou colocar 1 sobre 12, 1 sobre 3 vezes 4, né? E W1 dado a 4 terços elevado a 1 quarto vai ficar W1 elevado a 1 terço, raiz cúbica de W1, né? Isso aqui eu vou multiplicar por x2 elevado a 1 sobre 4, né? Então agora só vamos juntar aqui os dois termos que tem x2, né? Eu tenho o x2 aqui e o x2 aqui, tá? Então vai ser 1 sobre 12 mais 1 sobre 4, né? É 1 sobre 12 mais 3 quartos, vai ser 4 sobre 12. 4 sobre 12 é 1 terço, então vai ficar bonitinho, vai ficar 4 P1 elevado a 1 terço, x2 elevado também a 1 terço, dividido por W1 também elevado a 1 terço, que vai ser igual, né? Então, a 4 raiz cúbica, se vocês preferirem deixar dessa maneira, podiam deixar do jeito que está à esquerda também tá bom, né? Raiz cúbica de P1x2 sobre W1. Tá? Então essa aqui é a minha função de oferta de curto prazo. Tá? Aqui eu achei a minha função de oferta de curto prazo pela abordagem direta, né? Ou seja, aquela abordagem que a gente viu quando a gente falou em maximização de lucro. Igualei, né, o valor do produto marginal ao preço do insumo. Tá? E resolvi isso aqui para a nossa equação. Agora vamos fazer pela abordagem indireta. Vamos fazer achando a função de custo
Então, pela abordagem direta, eu vou achar a função de custo, né? E depois vou calcular o custo marginal, tá? Faço o preço igual ao custo marginal e resolvo para y, né? Então, vamos lá. Pela abordagem direta, a nossa função de custo de curto prazo, né? Aliás, a nossa função de demanda de curto prazo vai ser obtida da seguinte maneira. Eu vou querer que o valor da minha função de produção, eu vou resolver, né? A equação, né, f, a minha função de produção, vou chamar de f de x1 e x2, tá? Igual a y. Para achar quanto eu preciso contratar do insumo 1 para produzir uma quantidade y do meu produto, né? A minha função de produção era 4, x1 elevado a 1 quarto, x2 elevado a 1 quarto, né? Então isso daqui tem que ser igual a y, tá? O x2 aqui é fixo, né? Então o que eu vou ter é que, resolvendo para x1, eu elevo dos dois lados a quarta, tá? E depois isolo o x1, né? 4 elevado a 4 vai ser 32, né? Então vai ser algo dividido por 32, tá? Vamos colocar y a 4 sobre 32. E aqui eu vou passar para o lado de lá, né? x2 elevado a 4, né? Então vai ficar sobre 32 x2 barra. Tá? Essa aqui é a minha função de demanda condicional do insumo 1, né? Tá certo? Nesse caso aqui, como... Professor, Oi? Ali no 32 o senhor fez 4 elevado a 4? Eu acho que eu fiz errado aqui, né? Vai ser 64, não é isso? 4 elevado... Na verdade, eu acho que é 256, se eu não me engano. Porque 4 vezes 4 é 16. Você tem razão. Vezes 4... Mas vamos deixar 4 a 4, tá? Eu acho que a gente não vai precisar. A gente vai... Quando a gente for calcular o produto, né? Isso aqui já vai desaparecer. Fica melhor a gente deixar assim. Você tem razão. Eu falei 32 não é 4 elevado a 4, né? Porque 4 elevado a 4 é 2 elevado a 8, né? Correto? Então vai ser 4, 16, 4, 8, 16, 32. 32 é 2 elevado a... É 2 elevado a 4, né? 64... Não. Enfim, vamos deixar indicado 4 elevado a 4. Você tem razão, é 256, né? 4 elevado a 4, não é isso? Mas vamos deixar dessa maneira, fica melhor. E obrigado pela correção, né? Então eu vou ter x1 igual a isso aqui. E eu vou ter então, agora, qual que vai ser a minha função de custo, né? Tá? A minha função de custo de curto prazo, tá? Que é uma função de y, de W1 e da quantidade empregada do insumo fixo, x2, né? Vai ser igual a W1 vezes x1. Professor, não tinha que ser só x2 barra e não x2 barra elevado a 1 quarto? Porque a gente elevou a 4. Correto. Isso aqui não existe, né? Você tem toda a razão. Eu acho que eu estava falando que ia desaparecer e na hora de escrever eu escrevi esse... Eu não tinha apagado aqui? Isso aqui não existe, né? E aqui tem... Isso aqui estava elevado a 1 quarto, né? Eu apaguei 1 quarto errado. Tá. Então... Tá. Agora eu acho que está certo. Então isso daqui elevado a 1 quarto. Vezes x2 barra. Opa! Mais W2. Mais W2, x2 barra, elevado a 1 sobre 4, né? Então eu vou ter aqui, isso daqui vai ser igual a W1 que multiplica
y a quarta elevado a 1/4 dá y, 4 a quarta elevado a 1/4 volta a ser 4, né? E x2 barra elevado a 1/4 fica x2 barra elevado a 1/4, mais o nosso custo fixo, que é W2. E aqui não tem esse 1/4 de novo, né? O nosso custo fixo é W2 vezes x2 barra. Não era para elevar 1/4, né? Mais W2 vezes x2 barra. Tá? Então essa daqui é a minha função de custo, né? Qual que é o meu custo marginal? Meu custo marginal é a derivada dessa função em relação a y, né? Então isso aqui vai ser W1 Olha, gente, eu tô mal hoje, né? Cometi 2 erros aqui, tá? O meu custo é W1 vezes x1, não vou elevar 1/4, né? Mais W2 vezes x2. O custo é quanto eu vou gastar com a contratação dos insumos. Então é W1 vezes a quantidade contratada do insumo 1, mais W2 vezes a quantidade contratada do insumo 2. Não tem nada de 1/4 aqui, né? Então vai ficar aqui W1 y a quarta sobre 4 a quarta. Então a gente pode colocar aqui, eu vou deixar 4 a quarta, tá? Que eu acho que depois a gente vai poder cancelar isso aqui, tá? Vezes x sobre x2 barra mais W2 x2 barra. Esse é o meu custo total, tá? Tá aqui ele, tá? Simplesmente multiplico o x1, que é dado por essa expressão, pelo preço do insumo 1, né? Isso aqui é quanto eu vou contratar do insumo 1. Então, quanto eu vou gastar com o insumo 1 é W1 vezes y a quarta sobre 4 a 4 vezes x2, né? E quanto eu vou gastar com o insumo 2, W2 vezes x2, tá? Eu estava fazendo loucura aqui, né? Qual que vai ser o meu custo marginal? O meu custo marginal vai ser igual ao quê? A derivada dessa função aqui em relação a y, né? Então o que vai acontecer? Vai cair o 4, né? Aqui, tá certo? Esse 4 vai cancelar com um desses 4 a quartas, né? Então vai ficar W1 sobre vezes y elevado ao cubo, vezes 4 ao cubo agora, né? Que cancelou, caiu o 4 aqui, ele vai cair, né? E vai cancelar com esse 4 aqui, tá? Que multiplica x2 barra mais W2 vezes x2 barra, né? Ok? Bom, qual que é a condição, né? Quando que a empresa... O que acontece? Essa curva de custo marginal aqui, ela é sempre ascendente, né? Se a gente calcular o custo variável médio, ele também vai ser sempre ascendente, né? O custo variável médio é o custo variável, que é só essa parte do meu produto, que vai ser W1 y ao cubo. No custo marginal, o W2 vezes x2 barra não tem que estar incluso. Porque a gente não tem que estar incluso, não, você tem razão. Eu tô com... A coisa não está funcionando bem hoje, obrigado por me corrigir, tá? É só isso aqui que é o custo marginal, claro, né? Senão eu vou ficar com um custo esquisito, tá? Meu custo variável médio vai ser também essa parte variável apenas, né? Isso daqui, quando eu derivo em relação a y, é igual a zero, né? Você tem toda a razão, eu cometi um grande equívoco aqui. Eu vou tentar prestar mais atenção, que isso daqui eu tô perdendo o foco aqui, né? Então, qual que é o meu custo variável médio? É esse meu custo variável dividido por y, que dá W1 y ao cubo dividido por 4 elevado a 4 x2 barra, né?
Só por que eu coloquei isso? Porque essa função aqui, quando para qualquer y positiva, ela é crescente em relação a y, né? Então, a minha curva de custo variável médio, tá? Ela vai assumir o valor mínimo em zero, né? Tá certo? Então, meu custo variável médio mínimo, ele é igual a zero, né? Quando o y é igual a zero. Para qualquer y maior do que zero, esse custo variável médio vai ser maior do que zero, tá? Isso quer dizer que a minha curva de oferta vai coincidir integralmente com essa curva de custo marginal, né? E eu sei que a condição, então, para a empresa maximizar o lucro é que o preço seja igual ao custo marginal. Daqui a condição de lucro máximo, né? De primeira ordem. Tá? Mas ela vai ser atendida a de segunda ordem, vai ser condição de lucro máximo global também nesse caso, tá? Então eu vou resolver essa equação, ó, preço igual a W1Y3, y ao cubo, dividido por 4 ao cubo, x2 elevado, x2 não é elevado a nada, né? Se eu resolver isso daqui para y, tá? Eu vou ficar com y, bom, eu vou ficar y ao cubo. Melhor fazer em etapas que eu estou errando muito hoje, né? Então vai ser igual a 4 ao cubo vezes x2 dividido por W1 y dividido por W1 simplesmente, né? Dividido por, fazer de novo, vai ser igual, se eu resolver para y, isso daqui vai ser igual a P vezes 4 ao cubo vezes x2 dividido por W1, tá certo? Ou seja, a minha função de oferta y de P, W1, x2 barra, a função de oferta de curto prazo, vai ser igual a raiz cúbica desse termo aqui à esquerda, que vai ficar 4, raiz cúbica de P x2 dividido por W1, tá? Que é exatamente a função de oferta que a gente tinha derivado pela abordagem direta, né? A gente chega à mesma função de oferta, né? Como era de se esperar, tá? E nesse caso aqui, graças a vocês terem me corrigido, né, pelos errinhos que eu fiz aqui ao longo do caminho, tá? Vou tentar prestar mais atenção para não cometer mais esses erros. Eu sei que às vezes confunde a gente, né? Quando você está vendo e quem está fazendo erra, volta, enfim. Então, por dois caminhos eu cheguei à mesma função de oferta, tá? O que era de se esperar, né? Porque a teoria diz que os dois caminhos são equivalentes, né? E eles foram efetivamente equivalentes, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa para o longo prazo, tá? Para a oferta de longo prazo. E eu espero que seja mais tranquilo agora, mas porque eu vou prestar mais atenção, tá? Então vamos olhar para a oferta de longo prazo. Tá? Então, primeiro pela abordagem direta. Então, na abordagem direta, qual que era a nossa condição de lucro máximo de primeira ordem, né? Nosso problema era maximizar, né? E a gente tinha o problema de escolher quanto eu vou contratar de cada um dos insumos. Na abordagem direta, os dois insumos são variáveis, né? Então, na abordagem de longo prazo, né, tá certo? Então, eu quero saber quanto eu vou contratar do insumo 1 e do insumo 2 para maximizar, né, a nossa função de lucro, tá? Que é a diferença entre o valor da minha função de produção, 4x1, x2, multiplicado pelo preço, aqui é o valor da minha função de produção, x1 elevado a 1/4, x2 elevado a 1/4, né? Menos W1x1 menos W2x2, né? Menos o custo com a contratação dos insumos. Bom, a gente já sabe, né? Então eu não vou resolver esse problema, a gente já sabe que a condição de lucro máximo de primeira ordem, tá?
E a gente também já sabe que essa função aqui é bem comportada, ela é uma função Cobb-Douglas com rendimentos decrescentes, com rendimentos de escala decrescente, então ela vai atender a condição de segunda ordem, tá? E nesse caso aqui a gente sabe que a condição de primeira ordem é que a taxa técnica de substituição, ou melhor, né, que para cada um dos insumos eu vou ter que o valor da produtividade marginal desse insumo vai ser igual ao preço do insumo, né? Então eu vou ter preço vezes a produtividade marginal do insumo 1 igual a W1, preço vezes a produtividade marginal do insumo 2 igual a W2. Tá? Eu vou ter que resolver esse sistema de duas equações, duas incógnitas, vou achar quanto eu tenho que contratar de x1 e x2, daí a partir daí eu calculo quanto eu tenho que produzir. Tá? Então, esse sistema de duas equações, duas incógnitas, vai ser o que? Preço, a gente viu que a produtividade marginal do insumo 1, né, era x1 elevado a menos 3 quartos, x2 elevado a 1 quarto, isso aqui tem que ser igual a W1, e a segunda equação vai ser preço vezes a produtividade marginal do insumo 2, que nós vimos que era x1 vezes x2 elevado a menos 3 quartos, isso daqui tem que ser igual a W2, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação aqui, eu vou elevar a 3, tá? E vou... esse chapeuzinho aqui é para indicar o operador potência, tá? Vou elevar dos dois lados dessa primeira equação ao cubo e vou multiplicar pela segunda equação, né? Porque quando eu faço isso, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter preço ao cubo dividido vezes preço, eu vou ter o preço elevado à quarta. Okay? Que multiplica x1, né, elevado, aqui o x1 estava elevado a 1 quarto, aqui embaixo, né, faltou, né? x1 elevado a 3 quartos elevado ao cubo, fica x1 elevado a menos 9 quartos, vezes x1 elevado a 1 quarto, fica x1 elevado a menos 8 quartos, x1 elevado a menos 2. Aqui eu vou ter x2 elevado a 3 quartos vezes x2 elevado a menos 3 quartos, x2 desaparece, né? Eu fiz isso, elevei esse segundo termo ao cubo para o x2 desaparecer, né? Isso daqui vai ser igual a W1 elevado ao cubo vezes W2. Ok? Então agora é só a gente resolver isso daqui para x1, né? E eu acho qual que vai ser a demanda do insumo 1. x1 de preço, W1, W2. Isso aqui é uma demanda não condicionada, né? Quanto eu vou demandar do insumo 1 se eu quiser maximizar meu lucro, tá? Isso daqui então vai ser igual ao quê? Quando eu isolo x1 aqui, né? Em cima vai ficar o preço elevado ao quadrado. E embaixo eu vou ficar com a raiz quadrada de W1 ao cubo vezes W2. Tá? Bom, como o problema é totalmente simétrico, tá? Quando eu resolver x2, eu vou achar uma solução simétrica também, né? Então, para poupar aqui o nosso esforço, vocês podem checar isso, e vale a pena checar se vocês estiverem fazendo a conta pela primeira vez, vocês podem substituir, né, essa expressão aqui e uma das duas equações aqui em cima e resolver para x2, tá? Vocês vão chegar em x2 igual ao preço ao quadrado dividido por raiz quadrada de W1, W2 ao cubo. Tá? Se vocês não chegarem, né, se vocês substituindo, né, essa expressão aqui em cima, vocês não chegarem numa expressão simétrica primeira, é porque teve algum problema, né? Porque, assim, vocês podem ver que o x1 e o x2 estão elevados ao mesmo expoente, tá? Então, a forma, né, da demanda do x1 e do x2 deve ser similar, né? Tá certo? E aqui ela é similar, né? Só que na demanda do x2 é o W2 que está elevado ao cubo e na demanda do x1 o W1 que está elevado ao cubo, tá? Mas é totalmente simétrico aqui essa nossa solução, tá? Então vamos achar agora qual que é a função de oferta, né? A função de oferta, a definição dela, né? Oferta de PW1, W2
é simplesmente, né, o valor da minha função de produção calculado, né, para x1, é o valor da minha função de produção calculada, né, em x1, ótimo, x1 de P, W1, W2, então isso aqui elevado a 1/4, né, e x2 de P, W1, W2 também, né. Também elevado a 1/4, tá? Bom, isso daqui vai ser igual ao quê, né? Vai ser igual a 4. Deixa eu deixar o elevado a 1/4 entre parênteses aqui, tá? De fato, vai ser parênteses, tá? Então, o x1 é p ao quadrado, dividido por raiz quadrada de W1 ao cubo, tá, o que eu estou fazendo, deixa eu só para ficar mais claro para vocês, eu vou fazer devagarzinho, isso daqui é 4, vou colocar o expoente, né, para fora dessa multiplicação aqui, tá? Então 4x1 de P, W1, W2, vezes x2 de P, W1, W2, tudo isso aqui elevado a 1/4, tá? Isso aí que eu estou fazendo, tá? Então, vamos agora então substituir, né? x1 de PW1, W2, x2 de PW1, W2 pelas expressões correspondentes, né? Então, x1 é esse carinha aqui, P ao quadrado, sobre raiz quadrada de W1 ao cubo, W2, vezes o x2 é esse carinha aqui, P ao quadrado, sobre raiz quadrada de W1, W2 ao cubo, tudo isso aqui elevado a 1/4, né? Bom, agora vai ficar bonitinho, por quê? Porque aqui eu vou ter P ao quadrado vezes P ao quadrado dá P a 4 elevado a 1/4, fica P, né? 4 que multiplica P aqui em cima. E aqui embaixo eu vou ter raiz quadrada de W1 elevado ao cubo vezes raiz quadrada de W1. Da raiz quadrada de W1 elevado à quarta, quando eu elevo essa raiz quadrada de W1 elevado à quarta a 1/4, fica simplesmente raiz quadrada de W1 aqui embaixo. Raiz quadrada de W1. E a mesma coisa vai acontecer com W2, né? Eu tenho W2 vezes W2 ao cubo, vai ficar W2 à quarta, raiz quadrada de W2 à quarta. Quando eu elevo isso daqui a 1/4, fica simplesmente raiz quadrada de W2. Então essa daqui é a minha função de oferta que a gente derivou pela abordagem direta, né? A gente maximizou o lucro. Agora vamos derivar a mesma função de oferta, agora de longo prazo, pela abordagem indireta, né? Na abordagem indireta, eu calculo, né, a minha função de custo e depois faço custo marginal igual ao preço e resolvo para y, para achar a função de oferta, né? Então, pela abordagem indireta, vamos calcular então as funções de custo, tá? Então eu quero calcular, né, eu quero resolver o problema de minimizar W1x1, escolhendo x1 e x2, W1x1 mais W2x2, né? Atendendo à restrição tal que, né, a nossa função de produção, 4x1 elevado a 1 sobre 4, x2 elevado a 1 sobre 4, seja igual a y, tá? E eu não vou resolver esse problema, a gente já resolveu, né, de uma maneira geral, tá certo? E a gente achou, né, as seguintes condições de primeira ordem, tá? A condição de segunda ordem vai ser atendida desde que essa função aqui, que as curvas de isoquantas sejam convexas. Como eu tenho uma função de produção Cobb-Douglas, eu sei que isso daqui vai ser atendido, então não preciso me preocupar com ela, né? E a condição de primeira ordem que a gente tinha é que a taxa técnica de substituição tinha que ser igual a W1 sobre W2 e que o valor da minha função de produção tinha que ser igual a y, né? Eu tinha que resolver essas duas equações aqui, tá? Essas duas equações aqui, elas
equivalem a dizer o quê? Em uma função Cobb-Douglas, a taxa técnica de substituição é x2 sobre x1, né? Então x2 sobre x1 tem que ser igual a W1 sobre W2. E eu quero que o valor da minha função de produção, que é 4x1 elevado a 1/4 vezes x2 elevado a 1/4, tem que ser igual a y, tá? Então é esse sistema de duas equações, duas incógnitas que eu preciso resolver, né? Tá certo? Eu posso derivar da primeira equação aqui que x2 tem que ser igual a W1 sobre W2 vezes x1. Vou combinar, tá, esse resultado com a segunda equação, né? E eu vou ficar então com aqui, eu vou ter 4 que multiplica x1 elevado a 1/4 vezes W1 sobre W2 vezes x1 também elevado a 1/4. Isso daqui tem que ser igual a y. E agora eu tenho eu só tenho, né, uma variável aqui, que é o x1, né? E eu posso resolver essa equação para x1, né? Então vamos só arranjar melhor os termos. Eu vou ficar com 4. Aqui eu vou ter x1 elevado a 1/4 vezes x1 elevado a 1/4, x1 ao quadrado. Perdão, x1 ao quadrado não, x1 elevado a meio, né? Raiz quadrada de x1, tá? Vezes W1 sobre W2 elevado a 1/4. É igual a y, né? E agora só resolvendo isso daqui para x1, eu vou obter x1 é igual a... eu vou elevar ao quadrado tudo, né? Então x1 vai ficar igual a y ao quadrado. Esse 4 elevado ao quadrado, passando para o outro lado, vai ficar 16, né? Sobre 16. Deixa eu fazer assim, y ao quadrado sobre 16, tá? E eu vou ter W1 sobre W2 elevado a 1/4. Quando eu elevo ao quadrado, fica elevado simplesmente a meio. E quando eu inverto, fica vezes W2 sobre W1 elevado a meio. Sobre 2. Tá? O x2, né, eu vou obter de modo similar, tá? Então eu posso substituir, né, esse valor de x1 nessa equação aqui, tá? Vocês vão chegar ao x2. Novamente a gente deve esperar algo simétrico. Eu vou chegar a y ao quadrado sobre 16. O que vai acontecer aqui é o que era W2 virou W1 e o que era W1 virou W2, né? W1 sobre W2 elevado a meio, né? Então achamos aqui, tá, as funções de demanda condicional dos fatores de produção, tá? Então agora na minha função de custo, né, eu encontro, tá, substituindo, calculando, né, o custo de contratar esses fatores de produção nessas quantidades. Deixa eu inserir mais um slide aqui, mais uma página aqui no nosso bloco de notas. Tá aqui, né? Então eu vou pegar qual que vai ser o meu custo de produção agora, meu custo de W1. Tá? Essa daqui são as nossas funções de demanda condicionais, né? Esse daqui é o x2 de W1, W2, vírgula y. Tá? E esse daqui é o x1 de W1, W2, vírgula y, né? O meu custo, né, de produção, né, W1, W2, vírgula y, por definição, o que que é? É W1 vezes x1 de W1, vírgula W2, vírgula y, mais W2 vezes x2 de W1, vírgula W2, vírgula y, tá? Ele vai ser igual que a W1, tá aqui em cima, né, o meu
a minha função de demanda condicional do insumo 1, W1 vezes y ao quadrado, que multiplica, bom, W1 sobre W2 elevado a meio, raiz quadrada de W1 sobre W2, né? W2 sobre W1, perdão, mais W2, que multiplica, tá faltando um 16 aqui embaixo, né? Mais W2, que multiplica y ao quadrado sobre 16, raiz quadrada de W1 sobre W2. Bom, eu vou jogar esse W1 para dentro da raiz, eu tenho que elevar ao quadrado, vai cancelar o quadrado com W1 embaixo, vai ficar y ao quadrado sobre 16. Que multiplica raiz de W1 vezes W2. Mais, aqui eu vou ficar, jogo W2 para dentro da raiz também, né, no segundo termo, tá? Fica W2 ao quadrado sobre W2, fica W2, então vou ficar no segundo termo y ao quadrado sobre 16, que também multiplica a raiz de W1 vezes W2. Bom, isso aqui vai ser então igual a y sobre 8, y ao quadrado sobre 8, né? Vai ser duas vezes y ao quadrado sobre 16 raiz de W1 sobre W2, que é y ao quadrado sobre 8, raiz de W1 vezes W2. Então, qual que vai ser o meu custo marginal? Então, isso aqui é a minha função de custo, né? Isso aqui é a minha função de custo, né? Tá aqui, né? A gente derivou a função de custo de longo prazo dessa empresa. Qual que vai ser o custo marginal dessa empresa? Bom, o custo marginal dessa empresa é a derivada dessa função de custo, da y sobre 4, raiz de W1 Bom, então agora vamos combinar isso com a condição de lucro máximo de primeira ordem. Essa condição diz simplesmente que o custo marginal tem que ser igual ao preço do produto, né? Então eu vou ter y sobre 4 raiz de W1, W2 tem que ser igual ao preço do produto, y ao quadrado, né? Eu esqueci aqui. Ah não, custo marginal, tá certo. Tem que ser igual ao preço do produto, y igual a 4 vezes o preço do produto sobre raiz de W1 vezes W2. Então, essa é a função de oferta que a gente derivou pela abordagem indireta. Tá? Se eu fiz tudo certinho, ela tem que ser igual à função de oferta que a gente tinha obtido pela abordagem direta. Né? Tá? Aqui eu acho que eu não cometi nenhuma gafe, né? Então a gente chegou ao resultado correto. Tá? Então eu tenho aqui dois caminhos, né, para chegar à mesma função de oferta. Tá? Legal. Agora vamos voltar para o exercício que ele tinha passado aqui. Né? No exercício ele pede para a gente calcular, deixa eu colocar aqui, né? Ele fala, encontre a função de oferta de longo prazo e a função de oferta de curto prazo. Encontramos, né, as duas, né? E esboce os gráficos sobrepostos das duas funções, supondo que a quantidade do fator fixo, claro, na função de oferta de curto prazo, seja a quantidade ótima para x2 igual a 1. Tá? Ele diz aqui, olha, ele diz que W1 igual a W2 igual a 1 e que eu vou ter, e o x2 é a quantidade de emprego ótima do fator 2 quando eu quero produzir uma unidade de produto. Tá? O enunciado pode estar um pouco ambíguo, né? Mas eu estou traduzindo isso para vocês. Tá? Então vamos pegar, vamos encontrar, né, qual que é a demanda ótima do insumo 2, tá? Quando o produto é igual a 1. Tá? Então,
lembrem, a gente calculou, a gente achou, né, a função de demanda do insumo 2, tá? A demanda condicional aqui, né? Porque ele falou a demanda ótima para produzir uma unidade de produto, né? Qual que é a demanda condicional do insumo 2? A gente achou aqui, né? Tá certo? É y ao quadrado sobre 16 vezes raiz quadrada de W1 sobre W2. Então eu vou colocar aqui x2 igual a y ao quadrado sobre 16. Deixa eu colocar mais corretamente, né? Então, a demanda condicional do insumo 2, né? Aos preços W1, W2 para produzir a quantidade y era igual a y ao quadrado sobre 16 vezes raiz quadrada de W1 sobre W2. O que ele diz? Ele diz que x2, o meu x2 de curto prazo, ele diz, é o x2 calculado com W1 igual a 1, com W2 igual a 1 e com Y também igual a 1, né? Tá certo? Então isso daqui vai ficar igual a 1 sobre 16 vezes raiz quadrada de 1 sobre 1, né? Ou seja, vai ficar simplesmente 1 sobre 16, tá? Então eu estou empregando uma quantidade do insumo 2 igual a 1/16 da minha unidade de medida, né? Sei lá, estou medindo em milhares de unidades, 1/16 de um milhar, né? Alguma coisa nesse sentido. Então essa é a quantidade que eu estou empregando do insumo 2 no meu curto prazo. No longo prazo, né, a quantidade de insumo 2 é qualquer coisa. Então eu vou achar, vou substituir 1 sobre 16 no lugar de x2 barra na nossa função de oferta de curto prazo, né? Nossa função de oferta de curto prazo, a gente derivou lá em cima. Deixa eu ver se eu acho aqui é longo prazo. Aqui, né? Nossa função de oferta de curto prazo era y igual a 4 raiz cúbica de p vezes x2 barra sobre W1, né? Tá certo? Então vou tentar guardar isso aqui. 4 raiz cúbica de px2 sobre W1. Então, a minha função de oferta de curto prazo era y de W1 x2 barra era igual a 4 raiz cúbica. Já me perdi, tá? Eu vou ver lá de novo minha colinha. Estou confiando demais na minha memória. De P vezes x2 sobre W1. Tá? Então, se, tá? E ele diz que o W1 é igual a 1, y de 1, tá? E que o x2, tá, é igual a 1 sobre 16, né? Então, só faço as substituições devidas aqui, né? Então, isso aqui vai ser 4, aqui é a raiz cúbica, né? Isso, 4 raiz cúbica de P, né? Porque esse carinha é igual a 1, esse carinha é igual a... perdão, né? Raiz cúbica de P sobre 16. Dá para simplificar um pouquinho, né? Porque 16 é 8 vezes 2, então vai ser 4. Eu posso tirar então o 2 ao cubo para fora da raiz cúbica, vai ficar 2 raiz cúbica de P sobre 2. Se bem que é melhor representar essa função aqui, quando a gente vai, porque eu vou esboçar um gráfico agora, né? Essa função é melhor representar na função inversa, tá? Eu vou achar o preço em função do y, tá? Então vamos resolver y igual a isso aqui, essa equação aqui, para o preço de oferta, tá? Vou chamar isso aqui de preço de oferta, né? O preço que induz, né, uma oferta y, tá? Resolvendo isso daqui para y de volta, isso daqui vai ser igual, né? A y vai ficar y ao cubo
sobre sobre 8. Vamos levar isso aqui ao cubo, fica mais fácil, né? Y ao cubo igual a vai dar 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Ok, vai ser igual a 4 ao cubo, que é 16, 64, sobre 16. 64 sobre 16 dá 1/4, correto? Me corrija se eu estiver fazendo alguma conta errada aqui, né? Aqui eu vou ficar com 4 ao quadrado elevado ao cubo, vou ficar... Deixa eu fazer devagarzinho aqui. Então vamos resolver essa equação aqui para P, né? Eu vou ficar com P igual a y ao cubo dividido por 4 ao cubo. 4 ao cubo é 64, né? Vezes 16. Então eu posso dividir aqui, né? 64 dividido por 16 é 4, né? Então tá isso mesmo, né? O meu preço de oferta é igual a y ao cubo sobre 4, tá? Por que eu fiz isso, né? Porque o exercício pede para esboçar, né, a nossa função de oferta, né, de curto prazo, né? Então, como o gráfico da função de oferta eu ponho o y no eixo horizontal e o preço no eixo vertical, tá? Fica melhor. Isso daqui simplesmente é uma equação cúbica, né? Então vamos lá. Se eu tiver aqui se eu fizer o nosso gráfico aqui, deixa eu mudar aqui. Vou marcar então aqui no nosso eixo horizontal quantidade, no eixo vertical o preço, tá? Eu vou marcar 2 pontos aqui, né? Quando y é igual a 0, o preço de oferta é igual a 0. Então a minha curva de oferta vai passar por esse ponto aqui, tá? Vamos marcar o y igual a 1, tá? Nesse pontinho aqui. Quando y é igual a 1, o preço é igual a 1/4. Vou marcar 1/4 nesse pontinho aqui. Então isso aqui é outro ponto aqui da nossa função de oferta, né? A gente pode pegar mais um. Quando y é igual a 2, tá? Que vai estar aqui, né? O preço vai ser igual, né, a 2, né? Que vai estar aqui, 1, 2, 3, 4... aqui. Professor. Oi? Eu não entendi uma coisa. Ali na raiz, é raiz de P sobre 16, né? Isso. Aí o senhor tirou raiz cúbica. 2... raiz cúbica de P sobre 16. O senhor tirou 2 ou 1 sobre 2 para fora? Nessa passagem aqui, eu tirei 2 ao cubo para fora. Tirei 8 para fora, né? Quando eu tiro 8 para fora, 1 sobre 8 para fora, fica 1 sobre 2 lá fora, correto? É que eu acho que eu fiz uma confusão ali na anotação, que é 2 raiz cúbica de P sobre 2, eu estava lendo 2 ao cubo vezes raiz quadrada. Tá, mas entendi. É um engano meu, desculpa. Não tem problema não. Tá, isso acontece mesmo, né? Tá, ok. Então a nossa curva de custo marginal deve passar por esses pontos aqui, né? Isso daqui é a nossa curva de custo marginal de curto prazo ou a nossa curva de oferta de curto prazo, se vocês quiserem, né? Então deixa eu pegar aqui uma cor vermelha aqui, né? Para fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui com uma curva bonitinha. Eu vou começar
começar aqui. Vai ser algo mais ou menos assim. Espera aí, eu vou ter que fazer de novo. Precisa de mais espaço aqui para cima. Eu acho que eu consigo. Vamos. Uma segunda tentativa, senão eu faço à mão mesmo, porque... Aqui, né? Vai ter mais ou menos esse formato aqui, né? Ok? É a nossa curva de oferta de curto prazo, tá? É essa curva em vermelho que eu desenhei aqui. Passando por esse pontinho e esse pontinho aqui, né? Que é oferta de curto prazo. Qual que é a nossa curva de oferta de longo prazo, tá? Então vamos ver a nossa equação para a curva de oferta de longo prazo, né? Talvez seja melhor já pensar em termos da curva de custo marginal mesmo, né? O meu custo marginal de longo prazo é dado por essa função aqui, né? O custo marginal de longo prazo é igual y, se vocês quiserem pegar, é que eu vou ter que inverter de novo, né? Minha curva de oferta de longo prazo é essa aqui, né? Y igual a 4 vezes P sobre raiz de W1, W2, né? Mas como eu quero a função inversa, né? Eu vou pegar preço igual ao custo marginal. Preço igual a Y sobre 4 raiz de W1, W2, né? Então a minha função de oferta de longo prazo é de longo prazo, né? É igual a P igual a 4y raiz de W1 sobre W2, não é isso? É igual a y sobre 4 raiz de W1 vezes W2. Que é, esse aqui é o preço de oferta, né? Que é a condição de igualdade entre o preço e o custo marginal, tá? O custo marginal é y sobre 4 raiz de W1 sobre W2, né? Se eu tiver, né? Se eu tiver... Professor, posso tirar uma dúvida antes? Sim. Essa função de oferta de curto prazo não teria que ser a função... eu entendi totalmente o que você fez hoje, mas teria que se igualar ao custo marginal que a gente calculou para o curto prazo, não? Custo marginal de curto prazo. Tá, cadê a nossa função de custo marginal de curto prazo? Foi y a terceira sobre 4 a terceira também. Daí eu fiquei em dúvida, porque eu achei que eles tinham que ser iguais. Trocando... Tá aqui, né? A nossa função de custo marginal de curto prazo é y ao cubo, né? Ah, você disse que tem um 4 ao cubo, que lá não está aparecendo um 4 ao cubo. Nossa, só deu 4. E não teria que ser igual? Porque ontem, todas as passagens que você fez... Tem que ser igual, deixa eu ver aqui. Então, que a função de curto prazo seria y a terceira sobre 4 só. O nosso custo marginal tinha dado isso e hoje deu diferente. E eu acho que tem que ser sobre 4 só, né? E aqui está dando sobre 4 a terceira. Porque eu tenho esse 4 a quarta aqui. Não, deixa eu ver aqui. Você está dizendo que aqui eu fiz alguma coisa errada aqui. Na verdade... Não, aqui está certo, né? Quer dizer, aqui está certo. Aqui eu fiz... Não, então ontem eu acho que eu devo ter cometido algum erro, se ficou só sobre 4, tá? Porque aqui as contas que eu fiz aqui estão todas consistentes, né, com o nosso... Ah, não, mas
Isso, Não, só sobre 4 que eu acho que é o certo, que é o que deu hoje e o que deu ontem. Mas eu não entendi por que o custo marginal dá sobre 4 elevado a 3. Porque assim, se eu fosse fazer direto, eu só igualaria preço ao custo marginal e já derivaria a curva. Daí eu teria errado, por exemplo, se eu fizesse isso. não, ou eu cometi algum erro aqui, né? Você está mostrando uma inconsistência no que eu falei. Então eu cheguei a essa função de custo marginal igual a W1 vezes W2, essa função de custo marginal aqui, né? E você falou, mas esse cubo aqui está estranho que você está falando, né? Na verdade, porque a princípio ele deveria estar só o 4. Então vamos ver aqui de onde chegou esse cubo. Mas ele parece ter derivado corretamente aqui, né? Eu chego x1. Ah, não, tá, x1 igual a... parece que está certo, né? Quando eu isolo x1 aqui, tá, vai ficar o 4, eu levo a quarta, o 4 tem que ficar elevado a quarta aqui. Isso daqui parece fazer sentido. Então, meu x1 é isso aqui, tá? O meu custo é isso daqui vezes x1. Quando eu faço custo marginal, é W1 vezes isso aqui, meu custo variável. Quando eu faço custo marginal, deveria dar isso aqui. Como é que eu cheguei isso daqui com a abordagem indireta? Na abordagem direta, que custo marginal eu cheguei? Eu cheguei... Ah, bom, daí eu não falo em custo marginal, né? Eu cheguei a função de oferta que eu derivo dessa abordagem indireta foi a função de oferta. Eu elevo isso daqui a... eu igualo o meu custo, isso daqui eu igualei ao preço, tá aqui o 4 ao cubo, bonitinho ainda, né? Resolvo para y e deu certinho aqui, né? Y igual, então tem que aparecer o 4 ao cubo lá embaixo. Então vamos ver o que eu fiz aqui para no curto prazo, tá? Aqui é o y, né? Quando eu inverto isso daqui, eu acho... o que acontece? Não, o que ficou um quarto lá? Eu vi, tá tudo certinho que a gente fez, tá? É só que o que eu fiz aqui? Essa aqui é a minha função de oferta, tá? Se eu inverto isso daqui para o preço, tá? Eu acho que eu peguei sua dúvida e eu acho que eu consigo explicar o que você deixou de lado aqui. Se eu inverto essa função aqui para achar o preço, né? Eu vou chegar ao preço igual ao meu custo marginal, quer dizer, eu vou ter que elevar isso daqui ao cubo, né? Vai ficar y ao cubo sobre 4 ao cubo, tá? Vezes W1 ao cubo, vezes W1 sobre x2, né? Aqui eu resolvi para o preço. Qual que era o meu custo marginal lá em cima? Vamos ver. Daqui, meu custo marginal é exatamente isso, né? Y ao cubo sobre 4 ao cubo vezes W1 sobre x2 barra, tá? Então tá aqui, isso aqui que a gente tinha que obter e a gente obteve, tá? Que foi a sua dúvida, concorda? Agora, o que eu falei? Que x2, esse x2 aqui, a gente igualou ele a 1 sobre 16, né? Porque o exercício fala, você considera que o x2, a quantidade do insumo fixo, é aquela quantidade que seria ótima para produzir uma unidade de produto, tá? Quando os preços dos insumos eram 1 e 1. E a gente calculou isso daqui a 1/16avos. Né? Então o que acontece? Quando eu coloco 1 sobre 16 aqui, eu vou ter 4 ao cubo aqui, e esse x2 aqui fica 1 sobre 16, que é 4 ao quadrado. E esse 4 ao quadrado cancela com esse cubo. E por isso que eu vou ficar aqui com o y ao cubo sobre 4, né?
Ah, entendi. Tá certo? Verdade. Tá. Não, mas foi bom você perguntar porque a gente viu que tá tudo consistente mesmo, né? E como é muitas idas e vindas, é natural a gente se confundir. Você fez a dúvida e eu falei, vai, será que eu errei alguma coisa? Também é natural isso aí, né? Tá certo? Então tá tudo consistente, felizmente não vamos ter que refazer as contas, né? Isso é a boa notícia. Então essa daqui é a curva de oferta de curto prazo. Qual que era a curva de oferta de longo prazo, né? A curva de oferta de longo prazo era Y, é o preço, né, de oferta, seria igual, né, a Y sobre 4 vezes W1 vezes W2. Como ele diz que o W1 e o W2 são iguais a 1, né, isso daqui vai ser igual simplesmente, né, porque esse cara é igual a 1 e esse carinha aqui também é igual a 1, o preço de oferta simplesmente vai ser Y sobre 4. Né? Então a minha curva de oferta de longo prazo vai ter o formato de uma linha reta. Essa aqui é a minha curva de oferta de longo prazo. Então, oferta de longo prazo. Oferta de LP, longo prazo, tá? Então, o que a gente chegou de resultado aqui? Primeiro, né? Quando eu estou produzindo, contratando, tá? A minha oferta de curto prazo, ela foi desenhada pressupondo que o X2, né, era igual ao X2 ótimo, né, para produzir a quantidade 1 do meu produto, né, quando os preços dos insumos são 1 e 1 e o meu nível de produto era igual a 1, né, daí aquele 1,16 avos que cancelou, né, que eliminou aquele 4 ao cubo. Então, quando no curto prazo eu dei a sorte de que a quantidade do meu insumo fixo é a quantidade ótima, de longo prazo também, o meu custo de curto prazo é igual ao meu custo de longo prazo. Faz sentido, né? Tá certo? Ou se vocês quiserem, né? O que eu estou ofertando, o que eu decido ofertar de curto prazo é equivalente ao que eu decido ofertar de curto prazo também. O que está acontecendo aqui é o seguinte: se o preço varia, tá? Se o preço cai um pouquinho, a gente pode ver que a nossa oferta de longo prazo ela responde mais intensivamente à queda do preço do que a de curto prazo. E a mesma coisa, se o preço sobe um pouquinho, né, a minha oferta de longo prazo ela responde mais intensivamente à variação de preço do que a oferta de curto prazo. Tá? Isso daqui não é coincidência do nosso exercício. Né? Como no longo prazo eu tenho mais graus de liberdade para me ajustar a uma variação de preço, um preço mais alto é mais oportunidade de fazer ganho e um preço mais baixo menos oportunidade de fazer ganho, a minha resposta de longo prazo vai ser sempre maior ou igual à minha resposta de curto prazo. Né? Então, se o preço de um produto varia, a resposta, o delta de oferta de longo prazo vai ser maior do que o delta de oferta de longo prazo, né? Em módulo, né? A minha resposta vai responder mais intensivamente no longo prazo do que no curto prazo, tá? E esse resultado aqui, ele é conhecido como o princípio de Le Chatelier, tá? Princípio Le Chatelier. Deixa eu ver se tem algum. Eu acho que não tem nenhum L, nenhum T dobrado aqui, né? Esses nomes em francês são sempre meio complicados, tá? Que é o princípio que eu tinha colocado aqui no slide, que eu falei, isso daqui eu não vou demonstrar para vocês, Le Chatelier, né? Eu falei Le Chatelier, não é Le Chatelier, eu só corrigi aqui, esse último coisinha aqui é um R, tá? Então isso aqui é o chamado princípio de Le Chatelier, tá? Matematicamente ele está aqui, mas isso aqui não se preocupem com isso, tá? Esse princípio, aqui está a demonstração matemática desse princípio, mas basicamente esse princípio diz o seguinte, né? A resposta da oferta de longo prazo a uma variação de preço, ou a derivada da minha curva de oferta, da minha função de oferta em relação ao preço no longo prazo, é maior do que a derivada da minha oferta de curto prazo em relação ao preço, né? Maior ou igual, de uma maneira geral, tá? Então eu devo esperar, né, que um aumento de preço gere um aumento de oferta maior de longo prazo do que no curto prazo. Isso por parte de uma empresa individual
ao menos, tá? Então esse aqui é o resultado chamado princípio de Le Chatelier, tá? Como eu falei para vocês, a matemática que está por trás disso não é tão relevante, tá? Mas está ilustrada através desse exemplo aqui, né? Ok? Bom, eu acho que a gente pode avançar um pouquinho. Eu pensava que a gente ia concluir, né, essa série de slides, mas acabou tomando mais tempo, né, fazer essa ilustração do que eu imaginava. Mas está aí uma ilustração interessante, uma boa questão para a prova, para a próxima prova, tá? Não vou pedir na prova que a gente vai fazer agora, né, daqui 2 semanas, 3 semanas, tá? Mas para a última prova, algum exercício que a gente tente mostrar que pelos 2 caminhos, né, eu chego aos mesmos resultados, tá? Bem, ou explore, né, que pelos 2 caminhos eu chego ao mesmo resultado, também é interessante a gente ter ciência disso, né? Agora, o que eu gostaria de começar a comentar, tá? Eu vou falar mais uns 15 minutinhos, pelo menos introduzir, é o seguinte: nós falamos então das condições de oferta de uma única empresa, como uma única empresa responde a preços, né, de uma maneira geral. Tá? A gente viu que a gente pode modelar essa resposta de uma única empresa ou simplesmente a partir de um problema simples de maximização de lucro, ou a partir de maximização de lucro escolhendo as quantidades empregadas do insumo, abordagem direta pela função de lucro, né? Ou indiretamente, primeiro vendo como que as empresas minimizam o custo para cada nível de produção, derivando uma função de custo e daí igualando o preço a custo marginal, achando, né, a função de oferta, claro, preço igual ao custo marginal, desde que o preço seja maior ou igual ao custo variável médio mínimo. Mas o que usualmente a gente aplica esse resultado para ver como funciona, né, como funcionam mercados. E nos mercados, na maioria dos mercados, ou pelo menos em muitas estruturas de mercados, eu tenho mais de uma empresa. Então vamos usar esse resultado da função de oferta de uma única empresa para pensar, tá, o equilíbrio de um mercado, em um mercado em que eu tenho diversas empresas, né, em um mercado em concorrência perfeita. Tá? Um mercado em concorrência perfeita, tá, é um mercado, eu tinha colocado as hipóteses do mercado em concorrência perfeita no início aqui, tá? E aqui eu vou ter uma hipótese muito importante, né? Todos os vendedores são tomadores de preço, isso daqui é importante. E essa última hipótese agora vai ser muito importante para a gente. Eu tenho livre entrada e saída dos agentes. Isso quer dizer o seguinte: se alguém olha para aquele mercado e fala, olha, as empresas que produzem naquele mercado estão tendo lucro extraordinário, aquele mercado está sendo um bom negócio para aquelas empresas, essa pessoa tem a liberdade de entrar nesse negócio para tentar explorar esse bom negócio. O preço está bom, está dando lucro extraordinário, eu quero entrar lá, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Se alguém está dentro de uma indústria produzindo um bem ou serviço e percebe que esse bem ou serviço ele está dando prejuízo, esse agente tem a possibilidade de sair desse negócio. Isso quer dizer o seguinte, né, que nessa estrutura de mercado em concorrência perfeita, o número de empresas que operam nesse mercado, ele é endógeno ao modelo, né? Enquanto esse mercado estiver sendo um bom negócio, o número de empresas vai estar crescendo, ele vai estar atraindo novas empresas. Enquanto ele estiver sendo um mau negócio, ele vai estar expulsando empresas, né? Esse mercado aqui ele vai estar em equilíbrios de longo prazo, quando eu não tenho incentivo para nenhuma empresa entrar nesse mercado e para nenhuma empresa sair desse mercado. Só nesse caso aqui eu digo que eu tenho um mercado em equilíbrio. Então a quantidade de empresas nesse mercado é uma variável endógena e eu vou tentar achar uma quantidade de equilíbrio nesse mercado aqui. Tá? Então isso aqui vai ser uma condição importante, né, para eu falar aqui, né, do nosso equilíbrio de mercado de longo prazo. Tá? Então imagine, tá, que deixa eu ver aqui se eu já... Isso. Imagine que essa aqui seja a minha função de demanda, tá? E que eu tenho uma única empresa operando nesse mercado aqui, tá? Bom, esse daqui é a parte de custo. Suponha que isso daqui seja a nossa função. Essa daqui seja a função de custo médio de longo prazo. Isso daqui é a minha curva de custo marginal de longo prazo de uma empresa típica nesse mercado aqui, tá? Esse pontinho aqui, né, Y barra, é a nossa escala eficiente mínima, né? Quer dizer, é quanto eu tenho que produzir para produzir o custo médio mínimo, tá?
Mas suponha no primeiro momento, e como eu estou falando de longo prazo, essa curva de custo médio de longo prazo coincide com a minha curva de custo variável médio de longo prazo também, né? Tá certo? E a minha curva de oferta coincide com essa curva de custo marginal no ramo ascendente a partir do cruzamento com a nossa curva de custo variável médio de longo prazo, que é igual à nossa curva de custo médio de longo prazo. A minha curva de oferta de longo prazo dessa empresa aqui, ela vai ser igual a zero se o preço for menor do que o custo variável médio mínimo, do que o custo médio de longo prazo mínimo, e vai coincidir com a minha curva de oferta se o meu preço for superior, né, ao meu custo médio mínimo, tá? Bom, imagine, vamos supor, tá, que eu tenho uma empresa, uma única empresa operando nesse mercado, mas essa empresa, por alguma razão, ela é míope, ela não percebe que ela tem poder de formar preço nesse mercado, então ela se comporta como uma empresa em concorrência perfeita, né? Isso quer dizer que ela vai querer igualar, ela não percebe que ela é capaz de formar preço, ela olha o preço do mercado e vai querer igualar o preço de mercado ao seu custo marginal, e nesse caso aqui eu vou ter um preço de equilíbrio, né? Em que essa empresa, ela, deixa eu só pegar, selecionar uma caneta aqui, essa empresa, ela que igualaria a quantidade ofertada, né? Vamos chamar isso aqui de P0, tá? Igualaria a quantidade ofertada à quantidade demandada nesse ponto aqui, tá? Bom, a nossa curva de custo médio está passando aqui por baixo, né? Eu acabei de desenhar ela, mas vou desenhar de novo, esboçar ela, né? O que acontece? Eu tenho um excesso do preço sobre o custo médio dessa empresa, e significa que essa empresa está tendo lucro, né? O preço é maior que o custo médio, o lucro dessa empresa vai ser dado por toda essa área aqui, né? E essa empresa aqui está operando com lucro significativo, né? Eu sei que essa empresa aqui, ela não deveria se comportar dessa maneira, porque se ela percebesse que ela era a única empresa, ela seria um monopolista, ela podia ter um lucro ainda maior, né? Explorando esse poder de monopólio. Mas mesmo que ela não explorasse o poder de monopólio, ela conseguiria ter um lucro significativo operando nesse mercado, né? Bom, então agora vamos usar as hipóteses que a gente estava usando. Vamos usar todas as hipóteses que a gente estava usando. Primeiro, nós estamos quantificando custo aqui como todos os custos de oportunidade dessa empresa. Isso quer dizer que esse custo aqui, ele embute já uma remuneração normal pelo capital do negócio, né? Então, quando eu falo em lucro aqui, esse lucro aqui é o que a gente pode chamar de um lucro extraordinário. A gente fala um lucro econômico puro. É um lucro que é um ganho extraordinário, um ganho acima do qual, tá, o dono dessa empresa teria caso investisse os recursos produtivos que está usando da melhor forma possível em qualquer outro negócio, né? Então, assim, nesse mercado aqui, as empresas que estão operando nesse mercado, nesse caso uma única empresa, tá, ela está operando com um lucro extraordinário. Agora vamos usar a nossa hipótese de livre entrada. Se isso acontece, eu vou ter outras empresas vão ver e vão falar o seguinte: ó, eu sou capaz de operar nesse mercado, ó, meu custo mínimo é esse aqui, que eu estou chamando de P estrela, né, meu custo médio mínimo. Se eu produzir essa quantidade Y barra aqui, eu consigo operar com um custo igual a esse valor P estrela, né? E o preço de mercado está lá em cima, muito maior do que o meu custo médio mínimo. Então eu consigo entrar nesse mercado aqui e operar com lucro, né? Então eu vou atrair novas empresas, tá? Então vamos supor que entrou aqui uma segunda empresa nesse mercado, tá? Essa segunda empresa nesse mercado vai fazer com que agora a função de oferta conjunta das duas empresas vai ser essa função de oferta, mais uma função de oferta igual a ela mesma, né? De fato, eu só estou dobrando, tá, as quantidades ofertadas a cada preço. Então, essa daqui é a função de oferta, não da segunda empresa, mas a função de oferta quando eu tenho duas empresas operando nesse mercado aqui, tá? Que a gente pode ver, elas conseguem ter lucro, claramente, porque o custo médio mínimo delas é dado por esse patamar, como a gente derivou agora há pouco, e o preço de equilíbrio vai estar acima do custo médio mínimo dela, né? Vai estar portanto vai estar acima do custo médio ótimo delas, quando elas fizerem o exercício de maximização de lucro dela, e elas vão estar operando a um preço superior ao seu custo. Deixa eu só, talvez valha a pena eu fazer um gráfico auxiliar aqui, vou colocar mais um
Só para deixar mais claro esse ponto aqui, tá? A questão é a seguinte, se eu pegar só uma empresa, tá? Do ponto de vista de uma única empresa, nesse mercado aqui, medindo aqui no eixo horizontal, tá? Apenas a quantidade produzida por essa empresa e no eixo vertical, preços e custos unitários, tá? Então aqui eu tenho Y, tá? O Y produzido pela empresa I aqui, tá? Aqui eu tenho o preço, o custo médio e o custo marginal, todos de longo prazo, né? Como a gente estava querendo ilustrar, tá? Então suponha que a minha curva de custo médio de longo prazo tem um formato, digamos como esse aqui. Alguma coisa assim, tá? E a minha curva de custo marginal. Opa. Formato como esse aqui, tá? Aqui eu tenho minha curva de custo médio, tudo de longo prazo, tá? Custo médio e custo marginal de longo prazo. Bom, o que essa empresa faz? Se o preço estiver acima desse custo médio mínimo, essa empresa consegue operar um lucro, né? Então, se eu tiver um preço superior ao custo médio mínimo, né, como um preço como esse aqui, ela consegue, ajustando sua produção de longo prazo, ela consegue operar com um lucro positivo, tá? Então, sempre que o preço for superior ao meu custo médio mínimo de longo prazo, essa empresa consegue se ajustar e ter lucro positivo. E essa empresa aqui, ela está fazendo um bom negócio, um negócio melhor do que ela faria em qualquer atividade adicional. Se alguma empresa fala, eu consigo fazer isso aqui, ela quer entrar nesse setor, tá? Então, sempre que eu tiver em um mercado, eu tiver, tá, o preço maior do que o meu custo médio mínimo, esse mercado é atraente, né? Se o preço for exatamente igual ao custo médio mínimo de longo prazo, se o preço for esse aqui, vou chamar de P1, tá? As empresas que estão nesse mercado aqui, elas estão operando com lucro zero. Lucro zero quer dizer, elas estão fazendo um ganho tão bom quanto elas fariam no melhor uso alternativo de todos os seus recursos produtivos, né? Então elas não têm motivo para sair do setor que elas estão, mas qualquer outra empresa que estiver fora também não tem motivo para entrar, porque ela pode fazer o mesmo ganho em qualquer outra atividade, né? Então as empresas estão indiferentes entre ficar nesse setor ou não, e quem está fora está indiferente entre entrar e sair. Eu posso dizer que eu estou no equilíbrio de número de empresas. Se o preço estiver abaixo do custo médio mínimo de longo prazo, tá? As empresas elas vão operar, né, na melhor das hipóteses, com prejuízo. As empresas no longo prazo têm incentivo a sair desse setor, tá? E elas vão querer, portanto, eu vou começar a ter saída de empresas desse setor, tá? Então, meu critério é o seguinte: se eu tiver um preço de equilíbrio acima do custo médio mínimo de longo prazo, o número de empresas está subindo nesse setor. Se eu tiver um preço de equilíbrio abaixo do custo médio mínimo de longo prazo, o número de empresas desse setor está caindo, né? E o que eu estou desenhando aqui nos nossos slides, tá? São curvas de oferta, né, que eu derivaria se eu considerasse apenas uma empresa, duas empresas, três empresas e assim por diante. Então, com uma empresa só nesse mercado aqui, tá? O número de empresas de equilíbrio, o preço de equilíbrio estaria acima, né? O custo médio mínimo de longo prazo é esse aqui, tá? Custo médio mínimo é esse aqui, o custo médio mínimo de longo prazo é esse aqui, tá? Então, se nesse mercado está prevalecendo um preço como esse preço aqui em cima, né, P0, tá?
eu vou atrair novas empresas, tá? Entrou uma segunda empresa, tá? Eu dobro a minha curva de oferta, né? De fato, isso daqui é simplesmente essa curva somada com ela mesma horizontalmente. Eu vou ter um novo preço de equilíbrio P1, né? Tá certo? Bom, esse preço de equilíbrio ainda está acima do custo médio mínimo de longo prazo, tá? Quem está fora vai falar o seguinte: eu consigo, vendendo a esse preço aqui, eu sou tomador de preço, eu acho que eu vou conseguir vender esse preço, vendendo esse preço aqui eu consigo, né, ter lucro extraordinário, eu quero entrar nesse setor. Vai entrar uma nova empresa, tá? A minha curva de oferta passa a ser essa, eu vou ter um novo preço de equilíbrio nesse novo cruzamento da nova curva de oferta com a curva de demanda. Ainda esse preço de equilíbrio está acima do custo médio mínimo de longo prazo, eu vou atrair mais empresas e eu vou continuando atraindo empresas até que eu chego nesse ponto aqui, tá? Quando entrou a sexta empresa nesse nosso exemplo aqui, assumindo que elas se comportem como tomadoras de preço, né? Essas 6 empresas, elas percebem o seguinte: olha, o preço de equilíbrio agora vai ser esse preço P estrela, ele igual ao meu custo médio mínimo de operação. A minha melhor forma de operar nesse mercado é produzindo na escala eficiente mínima. Eu vou vender o meu produto ao custo de produção, né, o custo econômico de produção, então estou remunerando todos os meus recursos produtivos, inclusive o meu capital, o risco que eu assumi, tudo direitinho, tá? Mas não melhor do que eu faria em qualquer negócio alternativo. Então, eu estou tão bem quanto estaria em qualquer negócio alternativo, eu não tenho por que sair. Mas quem está fora fala: eu estou em um negócio alternativo, se eu mudar de negócio, se eu mudar para dentro desse mercado, não vou fazer melhor do que estou fazendo fora do mercado. Então não tenho por que entrar. Eu teria equilíbrio, né? Então essa aqui seria o meu equilíbrio de longo prazo, tá? Se eu tivesse mais empresas, né, o que aconteceria é que meu preço de equilíbrio de longo prazo ficaria, né, abaixo, né, do custo médio mínimo, né? Se eu tivesse 7 empresas aqui, 8 empresas, né, eu teria preços de equilíbrio de longo prazo cada vez mais baixos, e nesse caso aqui, né, as empresas do setor iriam querer sair, saindo novas empresas, e eu começo a ter uma situação em que eu volto a ter aqui um preço de equilíbrio, a um equilíbrio em que eu tenho um número de empresas de equilíbrio no qual as empresas que estão dentro não querem sair, as empresas que estão fora não querem entrar, tá? Não é a festa do Gonzagão. Quando eu estou aqui, né? Não sei se vocês sabem, a música do Gonzagão, ela é famosa, mas é muito antiga, é claro, né? Ele diz assim: isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, quem está fora quer entrar, mas quem está dentro não sai, né? Quando eu estou nesse cenário aqui, eu estou na festa do Gonzagão. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não sai, né? Quando eu estou no equilíbrio, tá? Eu estou na festa do economista, né? A festa do equilíbrio econômico, né? Quem está fora não quer entrar e quem está dentro não sai, tá? Então quem está dentro não quer sair, né? E fora do equilíbrio, tá? Quando eu estou em desequilíbrio com excesso de empresas, né? A minha festa é quem tá dentro quer sair, quem está fora não quer entrar. Minha festa vai esvaziar, né? Eu tenho um número de equilíbrio da empresa de longo prazo, que é esse aqui, tá? Bom, mas isso significa o seguinte, né? E daqui a pouquinho eu só peço mais uns minutinhos para vocês. Isso significa que não, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Vamos ficar com essa ideia então de equilíbrio de longo prazo, né? No longo prazo, o número de empresas tem um equilíbrio, e depois eu vou falar o que a gente vai entender por uma curva de oferta de longo prazo quando a gente considera, tá, um equilíbrio com esse número de empresas. Mas eu acho que eu vou tomar um pouquinho mais de tempo do que seria o caso aqui, então eu deixo para a próxima aula. Eu acho melhor a gente suspender por aqui, senão vocês vão ficar com pouco tempo de intervalo até a próxima aula, tá bom, gente? Então é isso, então a gente para por aqui, a menos que tenha alguma dúvida. Sem dúvidas, então ótimo, gente. Então a gente continua semana que vem. Semana que vem eu mando, até segunda-feira eu espero mandar a prova para vocês, tá? Bom fim de semana, bom descanso para vocês, gente. Tchau, tchau.